Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Você pode abrir aí, eu estou com a Bíblia aqui. Eu fiz muitas marcações, né? Pode ficar à vontade, deixa ele ficar onde ele quiser. Amém. Eu fiz muitas marcações aqui na minha Bíblia, mas hoje eu não vou falar de muitas das marcações que eu marquei, não. Inclusive muitas aqui, quer dizer, todas aqui são de mensagens anteriores, né? Eu vou falar de uma situação aqui que Deus vai falar com a gente. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Neemias capítulo 1, verso 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, aqui é Neemias falando, tá? Aí ele diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro. Diga comigo, sobrevivente do cativeiro. Amém. E também sobre Jerusalém. Você que está em casa aí, me acompanha bonitinho, como se você estivesse aqui na igreja. Amém? O versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. Olha o que eles estavam passando. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha a notícia que Neemias estava recebendo. Só notícia ruim. O verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me. Ele se assentou, né? E chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Amém. Só até aí. Ok? Depois a gente vai ler mais. Então, rapidinho aqui, pessoal sabe da história. Neemias estava na Babilônia, numa terra estranha, era um judeu, e foi levado cativo para aquela terra como um escravo. Quando ele chega lá, o rei vê alguma coisa boa nele, que eu sei que é o Espírito Santo, né? E coloca ele para ser copeiro dele, do rei. E aí todos sabem, para quem não sabe eu refrescar a memória, o Neemias, assim como outros copeiros naquela época, exercia um cargo de confiança. Por quê? Eu quero fazer essa introdução para você entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque o copeiro não servia somente as bebidas ao rei. Aliás, ele servia as bebidas, mas naquela época, um rei, ele era morto pelos seus inimigos através de quê? De um veneno colocado na bebida. Igual você já deve ter visto em filme, é ou não é? O camarada vai lá, ó a minha imaginação. O camarada vai lá com um anel, né? Aí ele vai e serve assim, ele abre aquele anelzinho, aí sai um pozinho de dentro. Caramba, eu fui longe agora, né? Aí aquele pozinho assim, aí bota naquela bebida, aí o copeiro vai lá e serve o rei. Quer dizer, o copeiro ele era comprado
pelo rei de oposição, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil mata a reputação do cara, né? Aqui é matando a reputação do camarada, mas vai quase na mesma coisa. E naquela época era envenenando. Então, não era qualquer um que era copeiro. Tinha que ser uma pessoa de confiança. Agora Neemias está ali atendendo o rei como um escravo, mas fazendo da melhor maneira possível. E ele era bem conceituado com o rei. O rei gostava dele. A pergunta que eu faço: as pessoas que andam contigo gostam de você? Não me responda. As pessoas do seu trabalho gostam de ficar perto de você? Não me responda. Só pensa. As pessoas querem estar juntinho de você. Agora não pode estar juntinho, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Ou as pessoas, elas não querem. Lembra que eu falei da infidelidade aqui na hora do dízimo? Será que a pessoa olha para você e fala: ih, esse aí mente, ih, esse aí briga, ih, esse aí rouba, ih, esse aí só sai derrota do que ele fala, e não dá, né? Tem aquele camarada ou aquela camarada, ela espalha a rodinha, né? Espalha aquela roda né? Quando o camarada chega, aí todo mundo: ih, vambora. Ih, ó quem está chegando aí. Aqui não tem ninguém assim, nem em casa, né? Só tem gente boa. O copeiro, ele era o quê? Era uma pessoa conceituada, né? Além dele servir o rei, ele era o quê? O rei era um confidente ali do rei. O rei falava: poxa, eu estou triste com o meu reinado. Caramba, estão querendo me tirar do reinado, ou coisa parecida, como é que eu vou fazer? E o copeiro dava uns conselhos, era um amigo. Agora, Neemias estava no seu conforto, do seu palácio, porque ele já não era um escravo humilhado. Ele era uma pessoa, se o rei gostava dele, e a Bíblia diz isso, você acha o quê? Ele vivia num conforto, sim ou não? Apesar de ser um escravo, um copeiro, com certeza ele tinha uma regalia. E tem, não adianta, né? Às vezes uma pessoa numa empresa, ela fica chateada porque o patrão beneficia um funcionário, ou beneficia ali. Mas, puxa vida, aquele camarada faz um negócio bem feito, né? Eu sei que existem algumas injustiças, mas a vida é feita de injustiça. É ou não é? A minha filha Mariana, ela é muito boazinha. Quem conhece ela sabe, né? Ela é obediente, bacaninha. Ela faz umas coisas de levada, né? Criança, mas ela é uma pessoa bacaninha. Ela é muito hospitaleira, né? Ela quer cuidar das outras crianças. Ela quer brincar e tal. E tudo que eu falo para ela, ela me obedece, né? E às vezes quando ela me pede alguma coisa assim, e às vezes ali na hora eu não posso dar, eu fico triste assim. E eu digo para ela assim: meu amor, o papai vai te dar, o papai vai fazer por você. Espera, não hoje, tá? Mas você não vai ficar triste com o papai, não? Ela: não, papai, não, tudo bem. Ela fala papai comigo e mamãe, com a mãe dela. Não, tudo bem. Ela é assim, boazinha, ela nem faz pirra, nada, ela é tranquilona. Por que eu faço isso com ela? Porque ela me traz prazer. Ela me faz bem, ela é obediente, é tranquila, não faz pirraça. Olha, gente, ela é muito bacaninha. Quem conhece ela sabe. Parece às vezes que ela não está nem em casa. Ela brinca lá com as bonequinhas dela, vê o celular dela, faz as coisinhas, tudo que fala é para ela fazer, ela obedece na hora. E é isso. Não é porque a minha filha não. Então, eu quero fazer o bem para ela. E o Neemias era esse tipo de gente. Ele era um camarada bacana, né? Tanto que quando ele recebe a notícia lá do que ia acontecer, escuta bem,
do que tinha acontecido em Israel, a Bíblia diz que ele chorou. Ele sentou, chorou, se lamentou, não foi isso que eu li? Jejuou e orou a Deus. Você vê que ele não era um camarada egoísta. Ele era um camarada bacana, tadinha. A Mari, ela quer ajudar as pessoas, só tu vendo. E ela é aquela pessoa que, se você pensar em dar uma bronca nela, o olho dela já começa a lacrimejar, o nome? Lacrimejar, ela é toda sensível. Às vezes eu falo com ela assim, aí já começa, calma, papai não está brigando não, meu amor. Precisa chorar não. Fica calma. Né? Aí ela enxuga assim. E é assim. Né? E aí, quando Neemias, ele ouve essa história. Qual história, pastor? Que ele pergunta lá ao parente dele, né? Qual o nome do parente dele? Hanani, né? Hanani ou Hanani, né? Um dos meus irmãos, eu não sei se era irmão de sangue ou se era irmão porque era um israelita também, não sei. E quando esse Hanani começa a dizer, olha, a cidade está destruída, os muros estão caídos, as portas foram derribadas. E o povo está na humilhação e na vergonha e na miséria. Tem tradução que fala na miséria, inclusive. Né? Assim, vai mais no detalhe, fala da pobreza. E você vê que ele poderia dizer, eu estou bem aqui. Eu, pastor Rogério, vou entrar aqui no assunto. Eu muitas vezes fui mal interpretado nessa questão aí do coronavírus, nas redes sociais principalmente. Porque eu sempre fiquei preocupado com as pessoas se contaminarem, infelizmente algumas morrerem, né? Mas eu também sempre fiquei preocupado com as pessoas não terem o que comer e perder seus empregos. E sempre vem aquele, né? Que ainda tem um emprego garantido, uma Netflix para ver, para me criticar e dizer que eu não estou preocupado com uma vida humana, né? Pelo contrário, eu estou preocupado, mas nos dois pontos, né? Porque, e aí, deixa eu te falar, eu estou igual o Neemias, eu vivo num palácio, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu moro num apartamento do BNH. Não, antigamente, né, dona Cláudia? Hoje, Coab da vida, né? Assim, aqueles prédiozinhos feitos pela Caixa Econômica, uma coisa assim. Não vão dizer que eu moro num palácio, viu? Pastor ladrão, roubador, né? E o apartamento que eu moro nem é meu. Meu pai me emprestou para eu morar, né? Mas eu digo que eu moro num palácio porque não me falta nada. Dentro da minha casa eu tenho TV para ver, se eu quiser dormir no ar-condicionado eu durmo, né? Eu como o que eu quero, né? Para você ter uma ideia, minha esposa esses dias, ela virou, como é que é o nome? Da culinária, Masterchef, E ela vê tudo quanto é receita, meu irmão, e faz tudo quanto é comida. E às vezes tem umas comidas que ela faz que é um pouquinho cara. E aí eu virei para ela e falei, não posta na internet. Vamos respeitar, porque tem algumas pessoas que não estão tendo o que comer, estão perdendo seus empregos. Né? Ah, pastor, se o senhor não postar, vai resolver o problema da pessoa? Eu não sei, mas eu me sinto mal. Só que eu não posso abraçar o mundo. Não dá para eu ir em todas as pessoas e dar comida para elas. Eu não tenho condições para isso. Em outras palavras, eu estou igual Neemias. Eu me preocupo como é que está a vida das pessoas. Eu tento saber. Minha esposa manda mensagem, alguém manda mensagem, né? É complicado. Então eu estou como Neemias, né?
Eu estou na minha casa, eu estou no meu conforto, o meu trabalho não parou, eu continuo atendendo meus clientes. Essa semana eu trabalhei direto. Ontem eu trabalhei, amanhã eu vou trabalhar de novo. Deus tem me honrado, né? Graças a Deus. Mas quantos não estão podendo trabalhar? Já não sabe como vai levar comida para dentro de casa. Talvez alguém que está me vendo em casa aqui está na mesma situação, não sei. Está numa situação meio apertada, mas eu quero dizer para você que Deus não vai te desamparar. Amém? Ele não vai deixar faltar na sua mesa, na sua casa, em nome de Jesus. Agora Neemias, escuta bem, ele dentro do palácio, vivendo do bom e do melhor, ele podia saber da notícia. A gente aprende muito com esse cara. E ele podia dizer, puxa vida, ou só orar. Amém. Puxa, que pena, hein? Falar com o Hanani, né? O parente dele lá. Hanani, que pena, né? Mas amém, eu vou ficar daqui orando. Mas ele não fez isso. Ele teve algumas atitudes, e são pelo menos aí umas 2 ou 3 atitudes, eu vou falar com vocês aqui que ele teve, né? Atitude de quê, pastor? De mudar a vida daquelas pessoas ali, que estava a alguns quilômetros longe de onde ele estava, mas que era o povo dele. Igual aqui, vocês são meu povo, por isso que eu falo às vezes minhas ovelhas queridas. Ovelha cheia de defeito, assim como eu. Mas são pessoas que estão aqui, acreditaram no meu ministério, no meu chamado, foram abençoadas, estão sendo abençoadas. Então eu amo e me preocupo e quero ver vocês bem. A minha alegria é ver vocês prosperando, né? Então, quando eu li isso aqui, numa devocional que eu fiz hoje com a minha esposa de manhã, né? A gente fez uma oração, e a gente faz isso sempre assim, né? Às vezes com muita dificuldade, porque quando é as coisas de Deus a gente não tem tempo, ou não tem paciência, a gente deixa para depois, é ou não é? Aqui não tem essa de eu tentar passar, olha, o pastor ele faz a devocional, o pastor é super espiritual. Meu irmão, tem dia que eu nem quero fazer, não quero, ou estou cansado, ou deixa para depois, né? A minha esposa que vem às vezes fala, não, vamos fazer, ou eu falo para ela, não, vamos fazer uma devocional aqui. Devocional é o quê? Uma leitura da palavra, uma oração ali pela manhã, nem que seja um versículo, né? A gente tem tempo para ficar 8, 10, 12 horas no celular, mas às vezes tirar 10 minutos para Deus a gente não tira. E eu vou me incluir, porque eu não estou aqui para mentir. Vai ver que é por isso que, né? Eu sou da verdade, eu sou o que sou, né? Eu sou isso aqui. E às vezes pago um preço alto por isso. Porque infelizmente a gente vive num tempo que quando a pessoa fala a verdade para a outra se sente ofendida. Quer dizer, ela prefere a mentira, igual político, né? Ela muitas vezes prefere um político que fala com uma vozinha mansa, que fala às vezes o que ela quer ouvir, mas mentindo, né? Estou falando porque hoje em dia, ontem eu fiquei muito feliz, eu vou te explicar. Peguei a minha mãe, levei minha mãe lá para casa, a gente fez um cachorro quentezinho, e eu peguei, levei minha mãe lá para casa, estamos lá comendo cachorro quente e tal. Quando eu vejo, está a minha mãe e a minha mulher falando de política. Não, é que é isso, é que é aquilo, é que eu vi e tal. E eu fiquei feliz. Por quê? Podem falar o que for, né? Desse governo atual aí, principalmente o federal, mas conseguiu politizar as pessoas. Agora as pessoas sabem até quem é ministro, até quem deixou de ser ministro. Vou te falar, antes as pessoas sabiam as escolas de samba, sabia os jogadores da seleção brasileira, é ou não é? Estou para te falar que hoje ninguém sabe quem foi convocado pelo técnico, mas sabe o nome dos ministros lá do governo federal. Isso é bom.
Sabe o nome dos deputados? Minha mãe falando de deputado para mim, de deputada, e falando pelo nome. Eu, caramba, que coisa bacana, isso é bom. É ou não é? Me deparei com a minha mãe e a minha esposa ali, conversando de boa mesmo, e falando ali. Eu falei, que coisa boa, né? É sinal que Deus está mudando aí as coisas. Para quê? Para a gente não ser mais enganado. Porque antes era o quê? Eu vou tampar uns buracos aqui na tua rua aqui. Vou plantar uma árvore na porta da tua casa, vou te dar uns sacos de cimento para você fazer a tua casa. E a pessoa dizia o quê? Vou votar. Eu ia votar em qualquer um mesmo, vou votar nesse cara. Não era assim? Agora acabou isso. Acabou. Pelo menos está acabando. Agora o povo pode ser até enganado, é ou não é? Mas custa mais um pouquinho. O pessoal está se informando. Então isso é bom. Amém? Quem me entende aí? Então, quando Neemias teve essa atitude, e eu li hoje de manhã com a minha esposa, eu falei, cara, que coisa bacana. E o que me chamou a atenção é o que eu vou ler agora para vocês. O que me chamou a atenção. Eu vou ler agora. O que é, pastor? A primeira coisa que ele fez, o Neemias, né? A primeira coisa que ele fez, ele foi orar a Deus. É só você ver aqui. Ele chora, se assenta, ele chora, lamenta, assim, coisa dele, pessoal. Você vai entender que é ele, né? Ele ficou mal com a notícia ruim dos amigos e parentes dele que estavam na vergonha e na miséria, que os muros estavam caídos, né? Foi ele. Quem me entende aí? Mas aí qual foi a primeira atitude dele? Foi para a rede social gravar vídeo ou escrever bobagem? Na época não tinha, né? Mas foi isso que ele foi fazer? Não, não foi isso que ele foi fazer, né? Não foi isso. É ou não é? Glória a Deus. Amém? Não foi isso. E ontem mesmo, a gente está numa semana quentíssima aí na política, né? E ontem mesmo eu vi um pastor conhecido, de até influência, né? Colocou lá, não, mas está errado, que isso está errado, que não sei o que e tal, e tal, e tal. E hoje eu estava conversando com o pastor Leandro, conversei com a minha esposa sobre isso. Eu falei, cara, a gente tem que respirar um pouco. Porque na hora da emoção a gente fala bobagem. A gente tem que ver o que está acontecendo, para a gente não se expor. Aí esse mesmo pastor influente, que eu não vou falar o nome dele, quase falei, mas não vou falar. O que ele fez, né? O que ele fez? À noite, ele gravou outro vídeo, dizendo, não, é que depois eu vi e tal, não foi bem assim, não sei o que e tal. Então, o que o Neemias está ensinando para a gente aqui? Que a primeira coisa que ele fez, quando ele viu alguma coisa ruim, ou ouviu falar que alguma coisa ruim estava acontecendo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Primeiro ele ficou triste, se assentou, chorou, né? Viveu aquelas horas ali de tristeza. A gente é ser humano. Mas depois o que ele fez? Vamos ler? Quero que você leia comigo aí, se você quiser. O verso 5, não é isso? Primeira coisa que ele fez. Então, primeira coisa que... O que Neemias fez? Ele meteu as caras e gravou um vídeo e falou, tá tudo errado, não sei o que. Foi isso que ele fez? Não, a primeira coisa, ele orou a Deus, amém? Então vamos lá, verso 5. É o 5? Glória a Deus. Hã? Eu acho que é o 5. Então eu disse, não é isso? O 4 diz assim, ó, capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, Neemias falando, sentei-me e chorei.
passei dias lamentando-me. Não é se lamentando com os outros. Lamentando-me comigo mesmo. Puxa vida, o que está acontecendo com o meu povo e tal? Jejuando e orando ao Deus dos céus. Legal. O verso 5 aí começa o quê? A oração dele a Deus. Então eu disse na oração: Senhor, Deus dos céus, olha ele orando, Deus grande e temível, glória a Deus, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos seus mandamentos. Aleluia. Você vê que ele vai lá, né, no sentimento de Deus, né? Pastor, Deus tem sentimento? Tem. Ele disse o quê? Façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança, igualzinho. Então olha que legal, né? Olha o que ele dizia: obedece aos seus mandamentos. Há uma condição: que os teus ouvidos, Deus, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha para mim aqui, olha que legal. Não é bacana isso? Olha a oração dele. Ele exalta a Deus, fala dos fiéis, que são fiéis a Deus, fala do socorro de Deus, amém? Olha a diferença dele. Para muitas vezes eu vou me incluir, eu por muitas vezes errei aqui na igreja, como pastor errei. Em que sentido? Em tomar partido, em dar bronca fora de hora. Pastor, o senhor não dá bronca mais? Dou. Mas eu acho que muitas vezes eu fui envolvido emocionalmente, né? Como hoje as pessoas, mal sai uma notícia aí de política ou de coronavírus, já vai lá grave e tal, e ofende todo mundo, e não sei o que, meu irmão. Ora, olha o que ele fez. Ele orou e disse para Deus o que? Senhor, para a gente entender aqui, o teu povo que está sofrendo lá, eu estou intercedendo o Senhor dia e noite. Então às vezes a gente está criticando, né, o governo, o parente, o amigo, o vizinho, o marido, a esposa, o irmão, botando ainda no Facebook. Meu pai, aí ninguém aguenta, né? Ai, Senhor, arranque esse marido da minha casa, eu não aguento mais ele. A mulher ora desse jeito no Facebook, né? A pessoa bota no Facebook assim: dai-me paciência. Quer aparecer, né? Quer ter curtida, não é possível. Porque quando ela bota assim: dai-me paciência, Senhor, me ajuda. Aí você pode olhar nos comentários: aconteceu alguma coisa? O que houve? Foi teu marido? Né? E aí o que você faz? Você corre nos comentários para saber se o marido dela foi embora de casa, se deu errado. É ou não é? Não é assim? Aqui o Neemias, ele orou a Deus e pediu a Deus para quê? Para socorrer ele e o povo dele, o povo de Israel. Então qual é a nossa primeira atividade na hora que a gente ouve falar de um problema? Deixa eu orar a Deus. Senhor, olha aí o que está acontecendo. O Senhor lembra da sua fidelidade aí? Lembra, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, mesmo com meus erros, eu tenho te buscado. Senhor, me dá uma luz, abre uma porta, faz um milagre na minha vida. É ou não é? Não é assim? Ele se manifestou ali, né, de uma maneira para ensinar a gente. Não adianta ficar com o nervo à flor da pele e sair falando um monte de bobagem para as pessoas nas redes sociais. É ou não é?
e dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, eu não sou nada. Se não for Deus, meu irmão, olha, pelo amor de Deus, né? Então, a atitude dele foi o quê? Foi orar. Porque quando você busca a Deus, o que Deus vai fazer? Vai ter uma atitude. Deixa eu te falar. O povo quer ver sangue. Sabe uma coisa que eu fico triste? Eu fico triste, eu estou falando sério. Eu fico triste. É gente torcendo para o país dar errado, só para ter razão. Eu fico triste com isso. Isso me entristece, porque o Neemias aqui, ele estava triste porque o país dele estava em ruína. E tem gente torcendo para o nosso país, Brasil, dar errado só para ter razão, cara. Meu Deus, e quando é da igreja? Da igreja que eu digo crente, né? Não é da nossa igreja, mas da igreja. Meu irmão, eu estou pedindo a Deus. Deus tem misericórdia. É ou não é? O pessoal fala, viu, agora aumentou o dólar, agora não sei o quê, é agora que tudo vai acabar. Meu irmão, eu falo, meu Deus, eu estou pedindo a Deus para o dólar diminuir, para as bolsas aumentarem, porque isso reflete no emprego, isso gera emprego ou não, isso gera miséria ou riqueza. Eu estou torcendo para os governos darem certo, né? Eu estou torcendo, né? Eu estou torcendo, estou pedindo a Deus para dar certo. Porque se der errado, ou ouve o que eu estou falando, o país inteiro sofre. O país inteiro sofre. Aí eu fico olhando assim, eu falo, cara, não é possível. Que espírito é esse, cara? Torcendo para dar errado. Tem que ficar triste, meu Deus. Não era para isso ter acontecido. Meu Pai, e agora? Meu Deus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do meu estado. Tem misericórdia do meu Rio de Janeiro, do meu município, da minha cidade. Senhor, não deixa isso acontecer, não. Senhor, olha pelo meu país, olha pelo meu... Caramba! E na própria casa, e na própria família. Qual é a intenção, infelizmente, das pessoas? Viu, tomara que dê errado. Eu falei que isso aí era um cheirador, era um cachaceiro, né? Igual a mãe da vida, né? Mas onde é que está, né? Quantos chegaram aqui na igreja e eu acreditei, e eu ensinei vocês a acreditarem nas pessoas também. E olha que eu tenho motivo para não acreditar, porque alguns foram embora, se diziam meus amigos e estava fechamento comigo, né? Se diziam leais, mas foram desleais. Batia no meu ombro, chorava. Tinha uns que falavam, meu pastor, ô meu pastor. Cada um de um jeito, né? Me abraçava, me beijava. O Senhor é uma maravilha, minha vida mudou aqui. Depois, quando não precisou mais de mim, aí foi embora, ainda falando mal de mim. Então eu tinha motivo para quê? Para não acreditar em ninguém, mas no entanto eu digo, eu acredito. O fulano, vai dar certo. O Beltrano, Deus é com ele. Pastor, vocês não têm ideia, o povo gosta de ver sangue. Você não tem ideia quantos chegaram até a mim. E é da natureza humana, né? E falar assim, pastor, não tem um fulano? Pô, ele é obreiro, hein? Não tem a Beltrana? Tal, né? Olha, não sei o quê, está errado. Aí, principalmente, eu nessa vibe da igreja preta, eu mais calmo, fica tranquilo, é assim mesmo, vai passar. Vamos acreditar, daqui a pouco essa pessoa vai estar bem. Não, pastor, mas não. Eu sei, eu também pensava assim igual você. Eu era mais rígido também, mas
vamos ter paciência. Eu sei que é difícil ter paciência, mas vamos acreditar nessa pessoa. Você imagina se no nosso país as pessoas acreditassem que o país pudesse mudar, que as pessoas pudessem mudar? O que você acha? Onde estaria o nosso país? Num patamar muito mais elevado. Mas não, infelizmente, há uma cultura de quanto pior, melhor. Quanto mais na miséria, melhor. É o negócio, viu? Não te falei? Eu sabia que ia dar errado. Eu cansei de fazer isso, é um erro. E eu assumo que eu fiz isso no passado. Qual o problema de assumir isso? Né? De ir com ferro e fogo ali em cima. É isso mesmo, não quis. Problema. Não, vamos amar. Vamos dar chance. Vamos acreditar. Amém? Glória a Deus. Quem entende isso aí, diga amém. É assim que funciona. E deixa eu te falar uma coisa. Vou falar uma coisa aqui, espiritual. Parece que está dando tudo errado. Mas uma casa, às vezes, para ficar organizada, você tem que desmontar e bagunçar ela todinha. Limpa ela, é ou não é? E depois você vai arrumando tudo no lugar, não é assim? Fica tranquilo. Deus está cuidando da sua vida, da tua casa. Pastor, está tudo de cabeça para baixo. Mas Deus está trazendo à tona o que é errado para botar as coisas certas nos seus devidos lugares. Em relação ao nosso país, eu creio que é a mesma coisa. Parece que está indo num caminho todos destrambelhado. Mas eu creio que Deus ainda tem uma obra para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a sua cidade, você que está me vendo aí. Você precisa acreditar. Ai, pastor, mas eu não acredito nos políticos. Na próxima eleição você vota em outro. Não é um país democrático que a gente vive? Vota em quem você acredita. Mas enquanto isso, vamos orar a Deus para dar certo. Ora pelo teu filho. Pede a Deus pelo teu marido. Pede a Deus pela sua esposa. Pede a Deus pelos seus sonhos. Apresenta a Deus o problema do teu Israel, da tua Jerusalém que está destruída. Apresenta a Deus essa situação. Fala para Ele aí, meu Deus. Está todo mundo envergonhado lá. A situação está vexatória. Está numa situação de tristeza, de calamidade. Senhor, apresenta a Ele. Fala, Senhor, olha como é que está aí. E pode ter certeza que Ele vai mudar essa história. Você crê? Diga amém. Ele disse assim, ó. Vamos lá. Eu estou aonde aqui? Me ajuda? Não, confesso. Estou no meio do versículo 6. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha só o que o Neemias está dizendo para Deus na oração, pastor Leandro. Ele está dizendo, Senhor, eu confesso, né, que nós pecamos. Eu sim pequei. E o meu povo, né, o povo de Israel, nós pecamos contra o Senhor. Então você que está me vendo, não fica com raiva de mim não. Que às vezes eu falo alguma coisa que você, pô, mas o pastor... Não, pare e reflete, vê se você está num caminho. Entende? Sabe o que eu acho legal? Eu ensino as coisas aqui, o pessoal aprende mesmo. Eu falei no outro dia, o pessoal anda falando isso aí. Meu irmão, anda numa vida limpa, honesta, mesmo, que para as pessoas falarem de você, elas vão ter que mentir. Eu vivo isso. Para falar mal de mim, meu irmão, tem que mentir. E eu tive gente que saiu aqui da igreja há tempos atrás, que teve que mentir para falar mal de mim, porque eu não tenho o que falar. Falar o quê? Do meu jeito? Do meu jeito, às vezes, meio brabo? Falo o que penso? Balanço de ombro? Hã?
Mas quero ver falar que eu sou ladrão e provar, que alguém às vezes fala. Quero ver falar que eu traio a minha mulher e provar que eu traio a minha mulher. Quero ver falar que eu vivo na mentira. Eu tenho uma vida limpa. Então, primeira coisa para ter uma vida limpa, pelo menos o início, confessa os seus pecados para Deus. Fala como Neemias falou: Senhor, o teu povo tem pecado contra ti, e eu também. Sim, eu tenho pecado, eu tenho errado. Já é um bom começo. Porque quando você confessa, teu coração está quebrantado. Deus agora, por meio do Espírito Santo, Ele entra no teu coração e na tua mente, e Ele começa a moldar, te forjar o teu caráter. E aí sim, talvez até hoje falaram mal de você com causa, de verdade. Você deu motivo. Mas quando você confessa o seu pecado para Deus e reconhece que você é falho, é pecador, e Deus começa a trabalhar dentro de você, aí, meu irmão, daqui um tempo para falar de você, vão ter que mentir. Amém? Porque um dia lá atrás eles falavam de mim e falavam com razão. Mas hoje, se falar, vai ter que mentir. Por isso que teve, inclusive, uma vez aí, vários saírem para botar dúvida na cabeça de algumas pessoas. Disseram assim: olha, eu não sei o que é, mas o pastor, ele tem um negócio ali. Aí joga no ar. É obra do diabo, para colocar dúvida na cabeça da pessoa. E né? Eu acho que deve ter alguma coisa. No máximo que vão falar de você é isso: olha, o Pedrinho, sei lá, cara, tem um negócio ali, não sei o que é. Vão ter que inventar um negócio assim, meio no ar, para falar de você, porque não vão poder falar. Por quê, pastor? Porque você vai viver uma vida limpa diante de Deus, limpa diante dos homens, uma vida honesta, não perfeita, amém, gente? A gente é imperfeito, às vezes a gente ofende alguém, desagrada alguém, isso é normal, infelizmente. Mas uma vida limpa, íntegra, honesta, na verdade, na verdade, amém? Glória a Deus. Aí o verso 7 diz assim: agimos de forma corrupta, olha o que ele diz, e vergonhosa contra ti. Olha Neemias dizendo: nós agimos, Senhor, de forma corrupta, nós enganamos, mentimos. Ah, se os políticos brasileiros orassem assim, né? E falassem para Deus: Senhor, nós agimos de forma corrupta, como aquele que foi para a árvore com Jesus, lembra? Qual é o nome dele? Que subiu na árvore para ver Jesus? Zaqueu. E depois Jesus vai para a casa dele. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. E ele fala: Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e eu me arrependo. E olha, eu vou devolver o que eu roubei das pessoas, sendo um corrupto. E se for preciso, eu devolvo. E além de devolver, eu devolvo 1, 2, 3, 4 vezes mais. Mas eu quero estar livre desse meu passado sujo. E Jesus olha para ele e diz assim: aqui nessa casa eu vejo que chegou salvação, porque eu encontrei um filho de Abraão. Aleluia. Ele está falando que o Zaqueu é o que? É um filho de Abraão. Amém? Um homem íntegro, honesto, temente a Deus, com uma fé que marcou todas as gerações, obediente a Deus. Amém? Não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos e às leis que desde que
que deste ao teu servo Moisés. Olha o que ele está dizendo, olha o que Neemias está dizendo. Senhor, os muros em Jerusalém estão derrubados, as portas também estão caídas, e o povo está vivendo na miséria, e eu estou aqui como escravo, porque nós fomos corruptos, mentimos, pecamos, e nós nos encontramos nessa situação, exatamente porque nós desobedecemos o Senhor. Então todas as vezes que Israel perdia uma guerra, Israel não perdia só aquela, perdia 2, 3, 4 guerras. Israel vinha numa maneira assim, seguida, né? Perdendo uma coisa atrás da outra. Meu irmão, se na sua vida está assim, começa a orar a Deus e perguntar: Senhor, onde eu tenho errado, me ajuda a encontrar, porque eu quero começar a vencer nessa vida. Eu quero começar a vencer. Eu quero começar a ver a sua boa mão sobre a minha vida. Ah, pastor, quer dizer que se eu estiver prosperando, tudo bem, então eu estou bem? Não. Prosperidade não quer dizer se você está bem com Deus ou não. Olha a sua vida. Olha os seus pensamentos. Olha o que você fala. Olha o que sai da sua boca. Vê os sentimentos que você está externando, de muita raiva, de muito rancor, de muita mágoa. Conserta algo que está dentro do teu coração. Talvez algo que você viu ou que você ainda não viu. Busca o Senhor. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. E aí ele vai dizer aqui o que está escrito lá em Deuteronômio. Na oração ele vai dizer, orando, falando com Deus, o que ele disse lá para Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E Neemias estava como, gente? Olha para mim aqui, ele estava espalhado ou não? Estava espalhado. Por causa do pecado de todo o povo. Ele estava em outra terra como escravo. E hoje, onde é que está o povo de Israel? Espalhado pelo mundo inteiro. É ou não é? Pelo mundo inteiro, Europa, Brasil, mundo inteiro, Estados Unidos, foram espalhados. Ó, mas se voltarem para mim, olha só Neemias lembrando a Deus. Olha Deus, mas o Senhor também disse: mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática. Olha aí. Não é só dizer da boca para fora que obedece, é obedecer. É sair da mentira, é sair do engano, sair da fornicação, da prostituição, do adultério, sair das coisas erradas, é praticar aquilo que é certo. Amém? Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, olha ele lembrando a Deus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O verso 10: estes são os teus servos, o teu povo. Tu, Deus, os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Olha aí, ele apela a Deus mais um pouquinho, né? É isso que vocês estão lendo aí junto comigo?
E a oração dos seus servos, que tem prazer em temer o teu nome, faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Ele conta direitinho como ele orou. E aí, pastor, depois dessa oração, ele fala com o rei libera ele, o rei, que não era judeu, não era israelita, e ele tem uma outra atitude de reconstruir os muros, fazer a viagem até Jerusalém e reconstruir. E a Bíblia diz que em 52 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, que estava destruído há cerca de 120 anos. Um homem de coragem, que assumiu seus erros, que falou dos seus pecados, mas que teve uma atitude de arriscar a própria vida em falar com o rei, porque o rei podia matar ele, e depois sair em viagem longa até Jerusalém. Lá ele encontrou os opositores, mas ele, olha para mim, estava firmado no propósito que Deus tinha para ele, de reconstruir os muros de Jerusalém e consequentemente reconstruir a vida do povo de Israel. Se você estiver debaixo de um propósito de obediência a Deus, se você orar e buscar e clamar, a Bíblia diz que Ele vai te ouvir do céu, né? Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai sarar a sua terra. Amém? E foi o que Ele fez com Neemias. Neemias reconstruiu os muros, colocou as portas no lugar, no meio da oposição que mandava ele descer do muro. Quando ele chegou lá, e ele dizia: eu não posso descer desse muro para dar atenção a vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu estou num projeto grandioso, olha para mim, e eu não posso parar. E ele continuou em meio a tantas dificuldades, mas ele prevaleceu naquilo que Deus colocou no coração dele. E em 52 dias, é pouco tempo, ele trouxe alegria para aquele povo de novo. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Deus vai te usar para você reconstruir os muros da sua própria vida. E Deus também vai te usar para você reconstruir os muros e a vida de muitas pessoas que você vai encontrar por onde você passar. Eu profetizo que você vai ser o Neemias dessa geração, o Neemias da reconstrução. Deus hoje está te levantando para uma grande obra, e você não vai parar. E em 52 dias você vai reconstruir não só a história da tua vida, mas a história de vida de muitas pessoas. Oh, recalabassurianda labás. Amém. Mas vai por mim. Ora a Deus, busca a Deus, coloca a tua vida no altar e parte para cima.
Amém? Não se acovarde. Amém? É como no meu trabalho. As contas estão chegando para pagar. Se eu fosse me esconder em casa, com medo do que a mídia diz, eu estaria ligando para vocês aqui e pedindo ajuda de cesta básica e para pagar a minha conta de luz para não cortar. Pastor, então o senhor vai e encara o coronavírus? Não, eu boto uma máscara, entende? E tal, entro na casa do cliente, atendo, não aperto mão, não faço nada, ele também já fica longe de mim com medo. Mas eu não vou me acovardar. Eu não vou tentar o Senhor, meu Deus, mas eu não vou me acovardar. Eu vou em frente. Eu vou naquilo que eu acredito. Alguém disse para mim: pastor, estou preocupado com a igreja, pessoas estão se afastando ou vão se afastar. Eu oro por essas pessoas, socorre essas pessoas. Na hora que a igreja voltar normalmente, a gente vai ter uma colheita muito grande para colher. Muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Essa igreja vai ficar pequena, porque Deus vai usar essa situação toda para salvar e resgatar muita gente que está perdida. Ele vai trazer para o aprisco dele muitos israelitas que estão perdidos nesse mundo inteiro. Ele vai trazer para a casa dele muitos crentes que estão afastados e pessoas que estão aí afastadas há muito tempo. O meu Deus tem uma obra para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Ele tem uma obra para a tua vida que está me vendo aí. Ele tem uma obra para realizar. E ainda que o muro esteja derrubado, e ainda que aparentemente deu tudo errado, escuta o que eu estou falando. Em relação ao Brasil, toda hora a mídia diz, né? Acabou, agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Eu olho para minha mulher e falo assim: não acabou. Não acabou. Eu estava trabalhando, né? Aí teve esse negócio do ministro aí que pediu para sair ou foi mandado embora. Quando eu cheguei em casa, minha esposa: caramba, né? E agora, amor? O que você achou disso tudo aí? Eu falei assim: que o meu Deus vai prevalecer. Falei assim para ela: e que o nosso país vai crescer. Aí ela, engraçado, na hora eu pensei a mesma coisa, mas depois eu mudei, porque Deus tem uma obra. Eu falei: é isso aí, né? E hoje eu falei com o pastor Leandro: pode escrever o que eu estou falando. A tempestade vai passar e o nosso país não vai ser envergonhado. E o povo de Deus vai ficar mais forte. Todo mundo vendo o desespero. E eu falei assim: Deus tem um propósito, amor, fica tranquila. Ela disse: mas parece que, né, que vai dar tudo errado. Eu falei: vai dar tudo certo. A tua palavra tem que ser essa, lá no teu trabalho, lá na tua casa. Ai, mas eu não concordo com fulano, com Beltrano, com político A, com político B. Meu irmão, eu concordo com a Bíblia. Deus tem um projeto no meu país, no meu ministério, na minha casa, no meu estado, na minha cidade. Meu pai, eu digo sempre: não tem notícia ruim. Meu irmão, muda a tua mentalidade. Pode perguntar à minha esposa se eu não cheguei assim mesmo. E na hora, pastor, na hora eu fiquei: caramba, não é possível, parece que está tudo. E na hora veio assim: eu estou no controle. Eu estou no controle. Veio dentro de mim assim: eu estou no controle. E eu não tinha visto notícia nenhuma, vim embora no meu carro e tal. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mulher: fica tranquilinha, é assim mesmo. Parece que o barco vai naufragar, mas se o Jesus estiver nessa proa aí que está, ele não vai afundar.
Parece que ele está dormindo, mas ele não está. E se ele tiver, a gente acorda ele e fala: Senhor, tem misericórdia e socorre a gente. Ele vai acordar e vai estender a mão dele e vai dar uma ordem para o vento e para o mar: cessa. Ele é o poderoso de Israel ou não é? Na hora que ele fala, os discípulos disseram: até o mar e o vento lhe obedece. Que homem é esse? E ele vai acalmar a tempestade da tua vida, da tua casa. Eu estou querendo acabar, mas está difícil. Eu estou vendo aqui, escuta bem, muitas portas sendo abertas. Eu estou vendo aqui muitas pessoas prosperando. Eu estou vendo aqui gente sendo usada por Deus. Eu estou vendo aqui, em nome de Jesus, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Escuta, a igreja do Senhor prosperando, crescendo, as almas se rendendo. Eu vejo uma tempestade acalmada e um sol muito bonito brilhando. Eu vejo, eu sei o que eu estou falando, pastor, mas está tudo de cabeça para baixo. É assim que funciona. Parece que ele bagunça para depois ajeitar tudo. É ou não é? É assim mesmo. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivo na minha vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu já falei isso aqui, já vou terminar rapidinho. Antes de eu casar com a minha esposa, na igreja que a gente era, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, tem gente me vendo aí. Na igreja que eu era, eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Não fiz. E eu fui acusado e acusado e acusado. Escuta. E aí, eu ficava num cantinho. Única pessoa que acreditou em mim, mais ou menos, mas me deu um voto de confiança, foi o pastor. E ele disse assim: no futuro Deus vai mostrar. Mas a igreja toda acreditando numa mentira que eu nunca fiz. Mas a mentira contada 1000 vezes parece verdade. Eu vivi o maior inferno da minha vida. O maior inferno da minha vida. Gente, eu cheguei a pensar: será que eu sou essa pessoa? Disseram que eu era uma pessoa ruim e que eu tinha agredido alguém. E eu não tinha agredido fisicamente. Mas aquilo foi falando e a igreja toda contra mim. Olha que terrível. E eu cheguei um dia a pensar: meu Deus, será que eu agredi e não lembro? Eu juro para vocês, não é possível. Eu não bebo, não uso droga, estou liberto disso. Mas aquilo foi, né? Aí eu: não, está amarrado. E Deus, e eu orando a Deus e buscando a Deus. Escuta, vocês sabem que eu tenho medo, um pouco ou muito, de negócio de revelação e negócio assim de muita cismanto aí. Eu tenho um pé muito atrás com isso, porque eu vi muita coisa enganosa, muita mentira, vi mesmo. Então eu fiquei com o pé atrás disso aí. Mas no meio desse problema todo, eu lembro, eu fui no monte buscar a Deus. E aí, uma pessoa lá que nunca me viu na vida virou para mim e falou assim: olha, eu nunca te vi,
mas eu vi você na sua igreja, num cantinho sentado na cadeira, exatamente como eu ficava. Lembra que a minha esposa aqui conta, e eu já contei que a mãe dela falava: você vai casar com esse garoto aí que está sentadinho no cantinho aí, oprimido. E a minha esposa falou: tá repreendido. E essa pessoa virou para mim e falou: você fica num cantinho lá na sua igreja, e você está sendo acusado de uma coisa que você não fez. E a igreja toda acredita nessa mentira. Mas olha, Deus está vendo. E Deus vai mostrar que você não fez nada daquilo. Fica firme. E essa mesma pessoa, eu nem era obreiro nessa época. Isso tem, sei lá, quase uns 20 anos atrás. E esse camarada virou para mim e falou: olha, e Deus tem uma obra na sua vida, você vai pastorear, você vai viajar para muitos lugares. Eu vejo você andando de avião para lá e para cá. Eu vejo Deus te usando em cura, para curar as pessoas de doença. Alguém está vendo aí Deus me usando esse tempo todo? Amém? Fiquei até um pouco emocionado aqui. Ele falou assim: ó, eu vejo você indo para muitos países. Muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. E ele disse para mim assim: essa tempestade que você está passando aí vai passar. E Deus vai mostrar que você não é essa pessoa. Passou o tempo. E aí, nessa mesma igreja, eu fui levantado a obreiro. Passou um tempo, eu fui levantado de obreiro direto para presbítero, que tinha um diácono no meio, fui direto. E Deus começou a me usar nessa igreja. O pastor mandava no final do culto os presbíteros pegar um óleo e ungir todo mundo que saísse da igreja. E eu tinha que chamar a atenção das pessoas, porque a igreja tinha muita gente, era um local pequeno, então aquela muita gente parecia, né, que multiplicava, e eles faziam uma fila enorme para mim e os outros presbíteros sem ninguém, com óleo na mão parado assim, porque aquelas pessoas que me julgaram e disseram que eu tinha feito algo que eu não tinha feito, faziam fila só para receber a unção do presbítero Rogério, porque eles sabiam que quando eu profetizava acontecia, que quando eu orava as pessoas eram curadas para a glória de Jesus. E eu tinha que falar: gente, eles também são homens de Deus, divide a fila aí, vai para eles também. Aí os presbíteros assim, meio sem graça assim, aí o pessoal ia de bico, mas ia. Tinha uns que ficavam na fila, eu quero o presbítero Rogério. Muitas pessoas dessas foram abençoadas porque eu orei e determinei vitória e cura. Foram curadas de mioma, a porta de emprego se abriu. Pessoas foram livres de droga, de bebida. Quando eu não ia no culto, ligavam para mim. Nessa época eu já era casado com a minha esposa, né? Ligavam para mim e diziam assim: presbítero Rogério, teve uma pessoa lá que contou o testemunho, que comprou um carro novo, que foi curado de uma enfermidade, que fez o exame e não deu nada, e falou que foi você que orou. Quando eu não estava, as pessoas me ligavam. Deus me honrou lá onde o diabo tentou me envergonhar. Quem está me entendendo aí? Casei com a minha esposa. Tenho 11 anos de casado. Pergunta a minha esposa quantas vezes eu bati na minha filha. Nenhuma. Quantas vezes eu agredi, eu tentei agredir a minha esposa? Zero, nenhuma vez.
em 11 anos. Ai, pastor, vamos para 12 agora. Haja máscara para durar tanto tempo. Máscara cai muito rápido, não é assim não. Vocês me conhecem muito bem. Eu brigo e tudo, mas sou manteiga derretida. Dou bronca, mas não sou nada disso. Me faço de bravo, de mal, mas vocês me conhecem, eu tenho um coração derretido aí. Me emociono quando vejo você bem, quando eu vejo você contando um testemunho, quando eu vejo vocês livres das drogas, da bebida, casando, prosperando bem. É a minha alegria. Amém? Quem entendeu, diga amém. Neemias levantou aquela terra e fez daquela terra uma terra de honra. Levantou os muros. E Deus vai trazer honra para você e para sua casa também. Amém? E Deus tem me honrado nesse tempo todo. E vai continuar me honrando. E vai honrar vocês também em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas. Inclusive eu quero que vocês me perdoem em nome de Jesus. Os que estão em casa e os que estão aqui, pelas minhas falhas. Quero que vocês me perdoem em nome de Jesus. Mas eu estou aqui com o coração aberto para abençoar cada um de vocês aqui. Amém? Vocês sabem quantos aí falaram mal de mim, eu recebo com o maior amor e carinho aqui? Quantos? Eu passo por cima. Às vezes a minha esposa fala assim, eu falo, amor, vamos para frente. Vamos amar, vamos liberar o coração. Vamos para frente. Aqui eu estou falando só com os Neemias. Amém? Com os que oram e têm coragem de reconstruir a própria vida e a vida de outras pessoas. Amém? Eu estou falando com os Neemias aqui, diga amém. Em casa aí, eu estou falando com os Neemias, diga amém. Amém? Fica de pé.